Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e vamos dar início ao nosso terceiro encontro do PET Aqui Entrevistas. Meu nome é Pablo, sou integrante do Programa de Educação Tutorial de Engenharia Química da UFRJ e vou estar mediando o encontro de hoje. Antes de começar, eu gostaria de dar alguns avisos. Nós iremos deixar o chat do YouTube desativado, mas vocês poderão mandar suas perguntas e dúvidas para os palestrantes através do formulário que está aqui embaixo na descrição. Além disso, durante a palestra será dita a palavra-chave para que vocês possam preencher o formulário de presença. Lembrando que só receberá o certificado quem se inscreveu no evento e preencheu esse formulário de presença. Tanto o link para a página de inscrição no evento e o formulário de presença estão disponíveis também na descrição do vídeo aqui embaixo. Vocês terão até 30 minutos após a transmissão do vídeo para preencher o formulário de presença com a palavra-chave correta. Bom, hoje o nosso tema é sobre pós-graduação, um bate-papo sobre as principais perspectivas. E com isso, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos três convidados muito especiais, Thalita, Eliana e Rodrigo. Com isso, eu gostaria de pedir que os entrevistados se apresentassem. Pode começar, Thalita. Boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Meu nome é Thalita, tenho 25 anos, eu fiz graduação em Engenharia Química na Rural, fiz mestrado em Engenharia Química também na Rural, na área de polímeros para desenvolvimento de biomateriais. E agora comecei no doutorado em março, na COP, na UFRJ, no programa de Engenharia Química também, seguindo na mesma área, polímero aplicado ao desenvolvimento de biomateriais. Obrigado, Thalita. Rodrigo, pode continuar. Bom, o meu nome é Rodrigo Borges, tenho 26 anos, eu sou graduado em Engenharia Química também pela Universidade Rural, sou mestre em Engenharia Química pela mesma instituição, na área de filtração e perda de circulação, poços de petróleo. Atualmente curso o doutorado pelo Programa de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos na Escola de Química da UFRJ e trabalho como engenheiro pesquisador no Laboratório de Escoamento de Fluidos Júlio Massarani, na Universidade Rural. Perfeito. Eliana, primeiro eu gostaria de agradecer. E desculpa que deu uma interferência aqui. Problema. Meu nome é Eliana, eu tenho 26 anos, eu fiz Engenharia Química na Rural e eu também fiz o meu mestrado em Engenharia Química na Rural. E o meu mestrado foi na área de adsorção, visando o tratamento de efluentes. E eu iniciei o meu doutorado, agora este ano em março, na COP, na UFRJ, no programa de Engenharia Química. Muito bem. Então, com as apresentações feitas, vamos dar início às nossas perguntas. Primeira pergunta: quais foram as motivações que levaram vocês a buscar por um avanço no currículo acadêmico depois da graduação? Pode começar, Thalita. Bom, durante a graduação, eu fiz iniciação científica com a professora Roberta no DEC, na área de recobrimento polimérico. E aí eu comecei a me interessar pela área de pesquisa. Eu fiz o TCC também experimental, já aplicado, com polímeros, aplicado ao desenvolvimento de biomateriais. Gostei muito dessa área e isso me motivou a continuar no mestrado, né? Também com a professora Roberta, lá na Rural. E então foi basicamente isso, a iniciação científica. Durante o mestrado, né, me aprofundei mais nessa área de pesquisa e decidi continuar agora no doutorado. Rodrigo, pode continuar. Bom, antes de fazer o mestrado, eu já pensava em fazer, em algum momento, um curso de pós-graduação. Até porque, atualmente, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo, né? E um curso de pós-graduação, de especialização, é fundamental, até mesmo um diferencial para quem está começando e se formando agora. Existem países, né, que, por exemplo, Europa, alguns países da Europa, Estados Unidos, mas não restrito a só esses, né, em que o próprio mestrado já está se tornando bastante comum e um grau acadêmico superior já está sendo mais visado e buscado pelas empresas.
Então, já foi um fator determinante para a minha escolha. Um ponto importante que eu também considerei ao iniciar minhas atividades do mestrado foi o de dar prosseguimento à rotina de estudos e a disponibilidade para me empenhar nesse novo desafio, que era o mestrado. Eu já estava encerrando o meu contrato com a empresa onde eu estagiava e eu percebi que naquele momento, aquela hora, era de investir no meu aperfeiçoamento profissional, pessoal, e me inscrever no programa de mestrado. Na época, eu lembro que inclusive, a minha professora orientadora no trabalho de conclusão, ela também incentivou bastante para concorrer à vaga. Então, com todos esses fatores, eu acabei decidindo, de fato, me inscrever no programa de mestrado e, graças a Deus, eu consegui a vaga e estou aqui hoje. Ótimo. E você, Eliana? Então, a minha principal motivação, né, foi a época durante a graduação. Eu fiz bastante tempo de iniciação científica. E na iniciação científica eu participei de diferentes projetos. E foi nesse momento que, né, eu comecei a me sentir atraída em continuar nessa área acadêmica e seguir para o mestrado e para o doutorado. E eu fiz iniciação científica na Rural, né, com a professora Marisa, e ela também foi, né, a orientadora do mestrado. Obrigado. Próxima pergunta. Quais experiências dentro da faculdade ajudaram vocês a conseguir uma vaga? Pode começar, Rodrigo. Bom, como fatores que me ajudaram, né, a conseguir essa vaga, tanto no currículo quanto no momento da entrevista, acredito que foram atividades de iniciação científica que são muito importantes, tanto para quem acaba de se formar e vai para a indústria, para quem vai dar prosseguimento e seguir no mestrado, porque ela te proporciona uma bagagem de pesquisa, de estudos muito boa, de responsabilidades com o seu projeto, e isso é de grande valia, tanto na sua vida no mestrado, tanto na sua vida industrial. As apresentações de trabalho de semana acadêmica foram fundamentais também, e, é claro, o estágio no final da graduação. Acho que foram os fatores essenciais. Você, Eliana? O Rodrigo, ele abordou, né, todos os pontos principais, né, que a iniciação científica, ela contribui muito e é muito importante você levar os seus trabalhos feitos durante a iniciação científica em amostras, em congressos, e para você fazer as suas apresentações, tudo isso vai agregando ao seu currículo para você conseguir ingressar, né, numa pós-graduação. E também a participação, né, de minicursos, palestras que a faculdade oferece. Thalita? Para mim também foi basicamente isso, a iniciação científica foi muito importante, até porque a iniciação científica que te permite, né, apresentar trabalho em congresso, isso conta muito. Eu também participei do programa de educação tutorial, eu acho que eu participei da primeira turma do PET aqui, isso também contou pontos, e o programa Ciências Sem Fronteiras, que eu lembro que também contou pontos. Mas eu acho que o que mais importa mesmo é a iniciação científica para você entrar no mestrado, até porque publicação conta muito também. No mestrado, eu não diria que conta tanto para você entrar, mas, por exemplo, depois que você entra no mestrado para o doutorado, publicar um artigo é muito importante. Então, eu diria que essas experiências foram o que ajudaram a gente aí a conseguir a vaga. Entendi, gente. Agora, como vocês decidiram as suas respectivas áreas de pesquisa? Eliana? Então, como eu comentei anteriormente, né, eu fiz aproximadamente 2 anos de iniciação científica. E durante a minha iniciação científica, eu pude participar de 3 projetos diferentes, sendo o último projeto que eu participei, que foi até o meu tema da minha monografia, que foi o tratamento de efluentes utilizando o processo de adsorção. E então,
esse foi o tema, assim, que eu mais gostei, porque ele junta, né, a parte ambiental, que é uma parte que sempre me atraiu, visando, né, o tratamento de efluentes. Então, isso me motivou a continuar no mestrado com essa mesma linha de pesquisa, e também é o mesmo foco que eu escolhi para o meu doutorado. Sendo que no meu mestrado, né, eu usei processo de adsorção para tratamento de efluentes, visando a remoção de corantes. E já no meu doutorado, eu continuo com o processo de adsorção, mas o foco agora é outro. Agora eu vou trabalhar com o processo de adsorção para remoção e imobilização de mercúrio. Bacana. E você, Thalita? Bom, eu também comecei na iniciação científica na área de polímeros. Não era aplicado o desenvolvimento de biomateriais, mas aí no meu TCC eu mudei para essa parte de polímeros aplicados ao desenvolvimento de biomateriais, e foi uma área que eu gostei muito. Essa área de materiais biomédicos eu acho que é muito importante, e então me interessou muito, por isso eu decidi continuar com isso também no mestrado. No mestrado também a gente desenvolveu um material para ter liberação controlada de fármaco, e essa área de fármacos aplicada a polímero é muito interessante, né? Eu gostei bastante e continuo nela agora no doutorado, só que um pouco diferente, porque agora eu vou trabalhar com nanopartículas poliméricas também para liberação de fármaco. Rodrigo? Bom, a decisão da minha área de pesquisa, eu tentei buscar algo que unisse, né, algumas das disciplinas que eu mais gostava na graduação, por exemplo, fenômenos de transporte, métodos matemáticos, controle de processos, cálculo de reatores, e que também era o mais usava no período em que eu estagiava com os projetos. Então, eu também já tinha contato com o laboratório que eu trabalho hoje, e eu acabei me identificando muito com os projetos que eram tidos lá, juntamente com a Petrobras, e eu acabei me interessando muito pela área de poços, perfuração, sistemas particulados, modelagem, simulação, que é a área que eu desenvolvi o meu trabalho de mestrado, e é onde eu continuo agora no doutorado. Que vocês foram aprovados. Thalita? Então, o processo do na Rural, a gente precisava entregar o nosso currículo Lattes e comprovar todas as experiências que a gente tinha nele. Além disso, teve uma entrevista, e foi uma entrevista bem curta, era mais para você dizer o porquê que você queria, né, participar do mestrado, quais eram as suas intenções, e para eles conhecerem mesmo os candidatos. Eu achei bem tranquilo. Não teve prova. Cheguei a me inscrever para outro mestrado na época, que eu lembro que era de engenharia de materiais, na Unifesp, e eu lembro que esse tinha prova. Mas o de engenharia química na Rural não tem prova, o que conta mais é o currículo mesmo. E para o processo de doutorado também é similar ao currículo, você tem que também comprovar suas experiências, então isso conta tudo que você fez, basicamente. Artigo, como eu disse, conta muito. E também não teve prova, né, no doutorado. Só que no doutorado você tem que apresentar um projeto, você já entra sabendo a área de pesquisa que você vai fazer, que você vai trabalhar. No mestrado não tem isso. Você entra e depois que você decide, né? Então essa basicamente é a diferença entre o mestrado e o doutorado. Porque o doutorado você já tem que ter um projeto mais ou menos pronto do que você vai fazer, com orientador e tal. No mestrado não. No mestrado, basicamente, é reunir tudo que você já fez, as suas experiências, colocar no currículo e a entrevista, que são as duas partes principais do mestrado da Rural. Obrigado, Thalita. E você, Rodrigo? Bom, como a Thalita já bem apontou, no mestrado aqui da Rural, o processo seletivo ele se baseia na entrega de documentos, né, comprobatório do currículo, curriculares, os documentos clássicos. E depois dessa etapa, tem uma etapa de entrevista.
Então, tem uma banca composta pelos coordenadores, alguns professores do programa. No meu período, foi muito tranquilo. Os professores, eles são excelentes, e mesmo não conhecendo a maioria dos candidatos, eles estavam sempre serenos, simpáticos, e então foi um momento muito, muito legal de se participar e foi muito proveitoso. No doutorado, como também a Thalita já bem elucidou aqui para a gente, tem uma etapa de pré-projeto, então a gente já tem que ter uma ideia do que vai fazer no doutorado ao longo dos 4 anos de pesquisa. Também a gente tem que anexar um comprovante de proficiência de inglês. Mas se o candidato ele não tivesse comprovante, a Escola de Química, que foi onde eu me inscrevi e onde eu curso hoje o doutorado, eles fornecem a aplicação de uma prova de inglês para testar os conhecimentos. E também nesse programa não teve uma etapa de entrevista. Perfeito. E você, Eliana? Então, eu participei do processo seletivo de mestrado, só da Rural, que eles já explicaram, né, que foi através da análise de currículo. Participei do processo seletivo de doutorado da UFRJ, que foi, como eles disseram, análise de currículo, e eu participei também do processo seletivo de doutorado na PUC, no Rio. E a única diferença também era por análise curricular, só que não precisava apresentar um pré-projeto, só precisava, junto com a documentação, era feito através de uma plataforma online, onde a gente anexava todos os documentos necessários e precisava indicar 2 professores, que esses 2 professores, a própria sistema da PUC entra em contato com os professores solicitando uma carta de recomendação. E foram esses que eu participei. Entendi, obrigado. Se vocês conseguissem escolher um momento ou mais que marcaram durante o processo como um todo, qual seria? Podemos começar com Rodrigo. O processo do mestrado em si. Pode ser do mestrado ou agora do doutorado que você iniciou. Bom, falando do mestrado, né, eu acredito que, para mim, agora eu consigo me lembrar de 3 momentos bem impactantes na minha jornada do mestrado. O primeiro foi a primeira semana de aula das disciplinas obrigatórias, porque a gente teve um gostinho do que seria apresentado a seguir nesse período de disciplinas, que era uma coisa bem diferente, assim, do que a gente estava acostumado já na graduação, mas era muito bom. A gente teve esse gostinho logo na primeira semana. O segundo ponto foi um congresso que eu fui próximo ao final do mestrado, do ENAP, do Encontro Nacional de Postos de Petróleo, que é patrocinado pela Petrobras, que foi uma oportunidade única de encontrar vários outros mestrandos, de experiências, doutorandos lá também, então foi excelente. E também a defesa da minha dissertação, que é um momento sempre tenso a princípio, né, que é sempre um pouco difícil, né, mas foi gratificante. E eu só tenho a agradecer a Deus por todo esse período até aqui. Obrigado, Rodrigo. E você, Eliana? A parte mais marcante, né, que eu tive durante o mestrado, para mim, foi a parte experimental. Porque a gente passa, né, por algumas dificuldades, alguns contratempos que acontecem durante a parte experimental, isso é normal, acontece com todo mundo, mas quando você vê que o que você montou está funcionando, que o experimento está acontecendo, que está dando certo, é muito gratificante. Então, isso para mim, durante todo o mestrado, foi o que mais me marcou. Obrigado. E você, Thalita? Bom, esses momentos que eles falaram também me marcaram muito, mas eu acho que a oportunidade de ter feito parceria durante o mestrado, que eu pude fazer pesquisa na Fiocruz e no INT, que são locais com laboratórios muito equipados, né, que é uma realidade um pouco diferente, às vezes, do que a gente está acostumado. Foi muito legal poder ter essa troca, né, ver como que eles trabalham lá e poder
poder ver mais um pouco como é que é a pesquisa assim, acontecendo mesmo. Então, isso para mim foi o que mais me marcou durante o mestrado, porque eu pude aprender muito. Obrigado. Próxima pergunta. Como funciona ou funcionou a atividade de pós-graduação de vocês? O estilo de aula, estilo de estudo, grade, provas, experimentos que vocês faziam? Sintam-se livre para compartilhar. Pode começar, Eliana, por favor. Então, o mestrado, ele é dividido em duas partes, né? Tem a parte das matérias e a parte experimental. E a parte das matérias é dividida em duas partes. Primeiro, tem as matérias obrigatórias, que é comum entre todos, e as matérias optativas, que são as matérias mais relacionadas com a linha de pesquisa que cada um optou, né? O estilo de estudo, ele é bem mais pesado que a graduação, porque é um período de tempo pequeno, onde a gente recebe, né, onde é dado um volume muito grande de conteúdo. Então, tem que ter um ritmo de estudo mais puxado que na graduação. E também, e depois disso, né, passando a parte das disciplinas, tem a parte experimental. E durante a parte experimental, a gente tem que ir apresentando seminários para ter um acompanhamento de como está sendo feito. O primeiro seminário é em relação à revisão bibliográfica, o segundo em relação a materiais e métodos, e o terceiro são os resultados, né? E eles são apresentados e eles têm uma nota, conta como se fosse uma matéria daquele período, e no final a gente fica apto para fazer a defesa. Perfeito. Thalita? Bom, foi basicamente isso que a Eliana falou, né? No mestrado, tem a parte das disciplinas obrigatórias, que realmente o ritmo é muito mais puxado do que na graduação. Então, assim, quem se interessa em fazer mestrado em engenharia química tem que levar isso em consideração, porque a gente estuda bastante mesmo, mas no final vale a pena. E foi isso que a Eliana falou mesmo. Teve seminários que te ajudam te preparam para a defesa, né? Porque você vai apresentando parte da sua dissertação e aí na defesa você fecha e apresenta inteiro. Então isso também é legal, porque te prepara para como que vai ser a defesa. Rodrigo? Bom, as meninas elas já apresentaram muito bem como que é o programa, como que é a ementa, os processos, né? Só adicionando, bom, o ritmo da pós, ela é bem diferente da graduação, em muitos sentidos, né? Agora, na pós, o aluno tem que ter mais responsabilidade, mais empenho em relação às tarefas deles, os seus horários, o seu ritmo de estudos, como as meninas elas já comentaram. Tem a etapa das disciplinas obrigatórias que são bem puxadas, mas quando eu digo puxadas, eu quero dizer que elas demandam que você estude e se comprometa bem mais com aquilo. Então, é muito importante que o aluno, a pessoa que está entrando, ela se empenhe, de fato, a cursar aquilo que ela se propôs. Eu me uso como exemplo quando eu digo que você consegue aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre vários tópicos da engenharia química, porque eu reaprendi e aprendi muitas coisas ao longo das disciplinas do mestrado. E continuo aprendendo hoje no doutorado. Então, é um ponto muito importante também. As aulas, elas também são fluidas, são diretas, fora que o corpo de professores aqui da Rural é super bem preparado, capacitado e te ajuda em cada etapa do seu aprendizado. No que se refere às provas, na maioria das vezes, as avaliações, como a gente já está bem acostumado, elas são por teste, por papel, mas também é algo muito aberto, em que o professor é que tem a liberdade para escolher como que ele pode avaliar de forma mais eficiente a classe e ajudar um determinado aluno que esteja precisando. Obrigado, gente, pelas respostas. O curso de Engenharia Química da UFRJ dá um bom embasamento para iniciar uma pós-graduação, seja na casa
ou em outro local? Thalita, pode começar? Thalita, eu acho que seu áudio está... Olha, eu falando. Agora dá para ouvir? Dá sim. Então, sim, com certeza o curso da Rural dá um bom embasamento para a pós, só que na pós tem que entrar com esse pensamento que o Rodrigo falou, tem que estudar bastante, tem que aprender a estudar todo dia e não deixar a matéria acumular, porque senão você se perde. Mas, com certeza, o curso de Engenharia Química da Rural dá muito embasamento e na pós a gente aprofunda muitos conhecimentos que a gente já conhece na graduação e aprende de novo, e aprende de outra forma, e percebe que tinha aprendido de uma forma errada, e aí você conserta alguns conhecimentos que ficaram um pouco, assim, soltos na graduação. Então, eu achei a pós muito importante nesse sentido para mim. Com certeza, ter estudado na Rural e ter feito a pós na Rural foi um diferencial. A gente percebeu que, às vezes, alunos que vêm de outras instituições sentem um pouco a diferença. Então, ter estudado na Rural, ter feito a pós na Rural foi muito importante, porque já facilitou muito o processo. Então, sim, eu considero os nossos professores na graduação muito bons, muitos só os mesmos, né, na pós. Então, assim, eu acredito que prepara bastante. Também, como na UFRJ, agora eu estou fazendo disciplinas no doutorado, e eu digo que o mestrado me preparou muito bem para isso. Então, eu acho o ensino da Rural muito bom. Obrigado. Rodrigo. Bom, Pablo, eu penso o seguinte, eu já conheci alguns alunos da graduação, tanto da Rural quanto de outras universidades, né? E eles conversam bastante entre si, e por muitas vezes eu já ouvi surgir certas conversas de que algumas coisas na Rural não funcionam, ou coisas parecidas, mas eu queria deixar bem claro aqui o seguinte: a estrutura do curso de Engenharia Química da Rural é excelente. Ela não fica atrás de nenhum outro programa de qualquer outra universidade. Então, se o aluno que está na graduação, ele se dedicar aos seus estudos, se engajar em atividades nos laboratórios, conversar com os professores, se ele correr atrás, ele vai ficar em um nível excelente, que ele vai ser super competitivo para qualquer programa de mestrado, de doutorado, de entrevista de emprego. Então, eu acho que o curso de Engenharia Química da Rural, ele dá um bom embasamento, sim, e que basta que o aluno ele também queira e se dedique ao máximo os seus esforços no seu aprendizado na graduação. Obrigado pela resposta, Rodrigo. E Eliana, qual a sua opinião? Então, eu concordo com eles, né? Concordo com tudo que já foi dito. E conversando com os outros alunos, a gente percebe isso mesmo, que a Rural ela dá um preparo muito bom na pós-graduação, tanto do mestrado quanto agora no doutorado, que eu troquei de instituição, né? Os professores agora são outros, e eu sinto que a gente tem uma base muito boa mesmo. Obrigado. Próxima pergunta. Quando vocês acreditam ser o melhor momento para você começar a se preparar para esses processos seletivos, seja do mestrado, doutorado, é assim que acaba, um já começa outro, é no meio? Pode começar, Thalita. Então, para você poder entrar no mestrado, você tem que ter algumas coisas no currículo, né? Como a gente falou, isso te coloca um passo à frente. Então, todas as oportunidades que você tiver na graduação, elas já te preparam para o mestrado. Então, assim, participar de programas como o PET, né? Iniciação científica, sempre que tiver essa oportunidade, sempre participar. Congresso, eventos, isso tudo conta muito. Então, assim, a partir do momento que você perceber que já dá para você fazer essas coisas, é importante você fazer.
É claro que você não precisa começar a se preparar tão cedo, mas o quanto antes você começar a se preparar, melhor, né? Então, eu diria que para você poder se preparar é participar, né? Participar de todas as oportunidades que a graduação te dá, e a Rural, ela oferece muitas, né? Empresa júnior, iniciação científica, o PET, como eu falei, tudo isso é muito importante. Então, eu lembro que quando eu estava, acho que no 6º período, que eu comecei a pensar mais nessas coisas, mas quanto antes você começar a participar, é melhor. E também para o doutorado, né? Doutorado, o mestrado, você também, quanto mais você se empenhar no mestrado, te dá aí uma boa chance de conseguir o doutorado. E eu comecei o doutorado assim que eu terminei o mestrado. Assim que eu terminei, não, eu fiquei 3 meses parada e depois que eu comecei. Foi importante para mim, porque deu para dar uma diminuída no ritmo. Eu terminei a graduação, assim que eu terminei, eu entrei direto no mestrado. E aí, para o doutorado, eu tive esse espaço aí de 6 meses, que foi bom para desacelerar um pouco e me preparar para o doutorado, que são 4 anos, né? Um pouco mais longo que o mestrado. Perfeito. E você, Rodrigo? Eu concordo com o que a Thalita falou. Realmente, eu acredito que próximo, né, do meio da graduação, mais ou menos, no começo mesmo, quando você já vê essas oportunidades de grupo PET, empresa júnior, IC, eu acho que é muito importante que o aluno, ele já comece a se engajar em algum nicho de pesquisa, para fazer contatos, networking é essencial, conversar com o professor sobre projetos, sobre possibilidade de trabalho, mesmo que seja com estágio voluntário, é uma chance de aprendizado sem igual. Então, eu acredito que ao longo de toda a graduação você já deve ir fazendo essa consideração e pensando no futuro, claro, e não deixar para a última hora, né? Então, é sempre importante você correr atrás, tentar publicar artigo, apresentar trabalho em congresso, em semana acadêmica, para quando chegar no momento certo, que é quando abrir a chamada do edital do mestrado, o aluno já ter uma bagagem muito boa de pesquisa e saber já qual a área que ele deseja seguir. Boa. Eliana, e você? Oi, eu concordo, né, com tudo que eles falaram. Eu acho que todas as vivências, né, da graduação, elas já te preparam. Eu acho que você tem que aproveitar todas as oportunidades que surgem de iniciação científica, de empresa júnior, do PET, participar também das palestras que acontecem, que na minha época, né, tinha uma época que tinha palestras toda quarta-feira do PET, não lembro se era quarta ou quinta, mas que tudo isso, porque quando você vai participando desses eventos, você vai ampliando a sua visão, então você vai vendo tantas áreas, né, que você pode entrar numa pós, você vai fazendo networking, como eles falaram, e que é muito importante. Obrigado, gente. Próxima pergunta. Você já fez ou ainda está fazendo? Você pretende continuar a pós-graduação para um nível acadêmico maior? Pode começar. Rodrigo, por favor. Bom, nós três estamos cursando o doutorado atualmente. Os meus colegas podem falar um pouco melhor, mas eu acredito que, assim como eu, todos nós pretendemos tentar um programa de pós-doutorado e sempre ir nos aprimorando de forma contínua, né? Seja com cursos, seja com pesquisa mesmo, por fora. Então, eu acredito que sim, e que devemos sempre buscar essa melhoria contínua e nos engajar em projetos que nos tragam algum retorno. Eu não digo necessariamente financeiro, mas de satisfação mesmo, qualidade de vida e de fazer o que gosta. Ótimo. Você, Thalita, a sua opinião. Sim, com certeza, concordo com o Rodrigo, né? Agora estou no doutorado aí, talvez, não sei, faça um pós-doutorado.
só o tempo irá dizer, mas é muito gratificante. Eu gosto muito da área de pesquisa, então, assim, se você pretende fazer, né, seguir na carreira acadêmica, dando aula ou na área de pesquisa, é muito importante que você continue se qualificando sempre, né? Então, assim, eu acho que todos nós aqui sempre pensamos assim, né, de seguir em frente. Então, sim, né? O que que vocês diriam que é importante para um aluno que está terminando a graduação, fazer, continuar, tentar um mestrado, tentar uma pós-graduação, uma especialização, depois um doutorado? O que vocês acham importante? Por que fazer uma pós-graduação? Pode começar, Eliana. Fazer uma pós-graduação é muito importante. Eu acho que continuar estudando e para se tornar, né, um profissional cada vez melhor é sempre muito importante. E eu acho que a pós-graduação é muito importante, não necessariamente na área acadêmica, como mestrado ou como doutorado, mas até para se aprimorar para a indústria, procurar talvez uma pós-graduação profissional, mestrado profissional. Eu acho que para a carreira a gente tem que continuar sempre se aprimorando, e eu acho que pela vivência acadêmica, cada um pode, né, sentir mais ou menos a área que quer seguir. Bom, eu gostaria de dizer para o aluno que está terminando a graduação agora que o mundo ele não para de girar. Ele está sempre girando. O tempo não volta. O tempo não para. Está sempre seguindo, sempre em frente. Então é muito importante que você pense não somente no agora, e jamais no que se passou. Pensa lá na frente. Pensa o que você quer alcançar para a sua vida. Pensa onde que você quer estar em 10 anos, por exemplo. E pensa que uma pós, um mestrado, doutorado, são excelentes ferramentas, é um excelente caminho que você pode seguir para alcançar o que você quer. Então, eu sempre sugiro aos alunos que surgem lá no laboratório, que eu conheço, ao longo dos dias de rural, que façam o mestrado, se realmente for a vocação, façam um doutorado, que se engajem mesmo em pesquisa, porque é isso que o país precisa hoje. Então, essa é a minha sugestão, esse é o meu conselho. Obrigado. Thalita? Eu concordo com o que o Rodrigo e a Eliana falaram. Uma pós ela é muito importante para o seu currículo, né, para o seu aprendizado. A gente sempre tem que estar buscando desenvolvimento, né, aprender cada vez mais. Então, a pós ela te proporciona isso. Não só no ramo acadêmico, como a Eliana falou, mas também mestrado e doutorado profissional, ou até em tempo parcial, para quem trabalha na indústria, é sempre muito importante e com certeza só vai agregar. Conhecimento nunca é demais, né? Então, a dica que eu poderia dar é pensar mesmo no que a pessoa quer fazer para seguir no que ela acha que gosta mais. E às vezes a gente começa alguma coisa também, acha que não gosta muito, depois descobre que gosta, ou às vezes acha que gosta, depois descobre que não é o caminho, a gente só sabe tentando. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar mesmo no que a gente quer, como o Rodrigo falou, para a nossa vida. E um mestrado, um doutorado, vão sempre estar no seu currículo para te trazer coisas boas, né? Ninguém olha para uma pessoa que tem mestrado e doutorado e fala que pena, né? Então, eu acho que a pós ela é muito importante, qualquer pós, qualquer especialização que você vai fazer, porque sempre te proporciona a oportunidade de aprender mais, né? Então, essa é a dica que eu tenho para dar. Obrigado pelas respostas, pessoal. Agora, a gente vai para as perguntas do YouTube. A galera que está assistindo a gente fez perguntas pelo formulário, bastante. Então, vamos à primeira. Eu vou dar uma folhinha aqui, né? A primeira foi feita pela aluna. E é assim. Vocês tiveram que realizar alguma prova de proficiência de inglês para entrar no mestrado? E sim, foi muito difícil. Então, quem se sentiu à vontade para
responder ou quiser que eu repita, pode falar. Eu posso responder? Claro. Para o mestrado da Rural, não, mas eu sei que alguns mestrados pedem a proficiência, e geralmente é aquela prova do TOEFL que não é assim, muito complicada, mas exige que o aluno tenha um conhecimento em inglês. Então, assim, outra dica que eu tenho para dar é aprenda o inglês, melhore e desenvolva o seu inglês, porque é muito importante para você, tanto em tudo na vida, né? Mas na pós-graduação, para você poder escrever artigo, é muito importante. Então, alguns programas pedem mesmo a prova. Não é muito difícil se você se prepara, né? Então, eu acho que a Rural tá, agora eu não sei como tá, por causa da pandemia, mas eles aplicavam o exame gratuito, né, de proficiência. Eu fiz esse, porque eu precisei para o doutorado, né, no PEC eles pediam. Eles dão a oportunidade de você fazer também durante o curso, mas como eu já tinha feito, eu já apresentei. Então, também foi outra oportunidade que eu peguei na Rural para fazer esse exame de proficiência que foi muito bom, né, porque na época eu não precisava, mas eu fiz e depois acabei precisando. Bacana. Já emendando aqui, é uma dúvida minha agora. Se você puder responder, Thalita, aí fica para os outros. A gente está falando do inglês, mas na experiência de vocês já viram ou já tiveram algum contato com outra língua? Tem que ter alguma outra língua no mestrado, no doutorado, ou a gente vê mais no inglês? Bom, pode falar. Desculpa. O que a gente mais tem contato mesmo é o inglês, porque a grande parte, né, dos artigos, eles são publicados em revistas internacionais e são em inglês. E nessas revistas internacionais a gente encontra artigos brasileiros, de diversas origens, então o inglês meio que é a língua universal, né? Porque todo o material ele está em inglês. E na pós também a gente usou alguns livros que os professores sugeriam como livros da disciplina, que também eram em inglês. Então, o inglês é muito importante. Obrigado. Só adendo aqui, quando você comentou do inglês, porque, como a Eliana ela bem disse, bem colocado mesmo, o inglês é fundamental, tanto para a vida de quem está fazendo uma pós, quanto alguém que está fazendo mesmo um plano de carreira de indústria. Você não consegue, você tem que realmente aprender inglês, e se puder aprender outra língua estrangeira que vai ser um diferencial para você. Como experiência pessoal, ao longo do mestrado, eu já tive que realizar apresentações em inglês de trabalho, então me ajudou muito a aprender inglês, fora que no laboratório onde eu trabalho hoje, onde eu desenvolvi um trabalho de mestrado, sempre surgem profissionais de empresas estrangeiras que eles aparecem lá para ver testes, para fazer pedidos de experimento, para conversar mesmo, conhecer novas aplicações de engenharia que a gente desenvolve lá no laboratório, e a gente tem que conversar em inglês com eles. Então, se a gente não conhecesse essa língua, seria muito difícil. Só acrescentando. Obrigado. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Então vou para a próxima pergunta. Foi feita pela Júlia, e é assim. Vocês acham que a pós-graduação fez vocês crescerem também na vida pessoal, além de agregar na vida profissional? Fique à vontade, pode começar. Quem quer responder? Pode você. Sim, com certeza. Após ajuda a gente a crescer como pessoa também e a aprender sobre os nossos limites. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa que eu me pressiono muito, então, assim, às vezes eu tinha que dar uma parada, porque eu falava assim, meu Deus, eu tô ficando muito desesperado com isso, preciso parar para pensar, refletir, e a pós ajuda muito a gente também a perceber que as coisas muitas vezes dão errado,
e que a gente precisa seguir a vida, porque não vai ser da primeira tentativa que a gente vai conseguir que o nosso experimento dê certo. Talvez não seja na segunda, talvez não seja na terceira. Muitas vezes a gente tem que se adaptar e mudar o projeto, e mudar algumas coisas que a gente pensa no início que não ia ser necessário, mas às vezes é. Então, isso de aprender a ter mais calma, a respeitar os meus limites e a ver que nem tudo sempre é do jeito que a gente quer, né? Porque o experimento é assim, nem sempre dá certo. Então, isso ajuda a gente a crescer como pessoa também. Perfeito. Quem pode continuar? Bom, eu concordo com a Thalita, gênero, número e grau. Realmente, eu acho que essa funciona meio que também como uma nova autodescoberta, né, para você conhecer um pouco mais dos seus limites e saber lidar com eles. Isso é muito importante. Vão ter várias situações, como a Thalita bem já apresentou para a gente, que realmente não são fáceis e que você vai ter que ter um jogo de cintura muito grande. Tanto com a situação em si, quanto na sua cobrança, né, de si mesmo. Então, eu acho que isso a gente aprendeu bastante nesse mestrado. O nosso relacionamento também interpessoal nem sempre vai evoluindo. A gente desenvolve um pouco mais nossas habilidades de estudo. O networking também sempre no congresso, essas coisas. E acho que realmente o crescimento que eu adquiri, que eu experimentei no mestrado, continuo experimentando hoje no doutorado, é sem igual. Bacana, bacana. Eliana? Eu concordo com o que eles falaram, né? Foi um crescimento pessoal muito grande, porque a gente passa por alguns desafios e a gente se redescobre, a gente tem que ter mais disciplina, a gente tem que superar as adversidades. Então, com certeza, é um crescimento pessoal muito grande. Obrigado, gente. Próxima pergunta. Foi feita pelo Matheus. Qual a importância do aluno de graduação no auxílio em pesquisa? Eu diria gigante. Pode começar então, Rodrigo. É gigante. Passarinho só não faz verão, né? Eu acho que por mais que o aluno de mestrado, né, que aquela pessoa ela seja muito boa, que ela seja muito boa experimentalista, que ela seja muito boa pesquisadora, ela vai precisar de alguém ao lado dela. Não somente para fazer o trabalho braçal, longe disso, mas para acompanhar, para ajudar no raciocínio, para ajudar nas ideias, também nas pesquisas. Eu acho que é fundamental a presença de um aluno de graduação junto com um aluno de mestrado, até porque eles também trocam experiências incríveis, né? Tanto da história do aluno de mestrado, quanto as novas perspectivas do aluno da graduação, que está com a mente um pouco mais fresca também. E eu acho que essa troca é muito boa. Boa, boa. Quem pode continuar? Eu tive dos dois lados, né? Na iniciação científica, eu auxiliei 2 alunos de mestrado. Então, para mim foi uma experiência muito boa, porque eu aprendia muito com eles. E na posição de mestranda e ter um aluno de graduação junto, que era o aluno de iniciação científica, foi fundamental, né? Tanto para ajudar ali no dia a dia, na parte experimental, quanto para dar apoio. Foi muito importante ter um aluno de iniciação científica. Perfeito. Thalita? Com certeza, a gente não faz nada sozinho. Então, assim, ter alguém ali para compartilhar, estar do seu lado, um experimento, para te ajudar, para te dar um novo ponto de vista que às vezes você não enxerga e a pessoa fala assim, é mesmo, não pensei nessa possibilidade, né? É muito importante. Eu fui aluna de IC, na época que eu fiz IC, não tinha aluno de mestrado para eu auxiliar, mas eu
percebia também com os meus colegas que faziam iniciação que era muito importante, uma experiência assim, muito enriquecedora, né? Eu tive auxílio de 2 alunos no mestrado e, assim, foi muito bom, porque eles me ajudavam em tudo. Me davam carona até, me ajudavam a fazer experimentos, compartilhavam os pensamentos deles. Então, assim, isso é uma coisa que a Rural, eu acho que ela tem bastante, que as pessoas gostam de te ajudar. Então, eu, no mestrado também, né, eu tive a ajuda dos meus amigos para estudar, nas épocas mais difíceis. Eu acho que a Rural é muito boa nisso, porque ela aproxima muitas pessoas, né, nisso de compartilhar mesmo, de ajudar, para todo mundo crescer. Isso eu acho que a Rural faz muito bem e, com certeza, o aluno de iniciação é muito importante. Perfeito. Carona na Rural ajuda muito. Dá até uma saudade assim. Vamos lá para a próxima pergunta. Ela foi feita pela Gabriele e é assim: o que vocês acham que fez com que vocês se destacassem na hora do processo seletivo? O que vocês acham fundamental ter no currículo? Sei que vocês já deram alguns spoilers sobre essa pergunta, mas se quiserem complementar, pode começar aí. Pode ser Thalita, então? Bom, acho que foi aquilo que eu falei, né? As oportunidades que a graduação te dá. Iniciação científica, o PET, empresa júnior, estágio, participar de todos os eventos possíveis, porque você também aprende sobre muitas áreas. CEMEC é muito legal, né, por causa disso. Então, isso acho que ajuda muito. Uma coisa que é um diferencial, que eu acho que para o mestrado não é todo mundo que tem, é ter um artigo publicado. Então, assim, se você faz iniciação científica, é muito importante que você demonstre esse interesse para o teu orientador. Falar, olha, eu quero que essa pesquisa vire um artigo, eu quero me dedicar para isso, para ele te ajudar, te ensinar quais que são os caminhos, porque isso é muito importante. Ter um artigo publicado realmente é um diferencial. O inglês também, como a gente falou, acho que todas essas experiências contam muito para o mestrado. Obrigado. Rodrigo, e na sua experiência? Olha, eu lembro que quando eu fui seguir para a entrevista do mestrado, eu estava muito nervoso. Muito suave, eu fiquei muito nervoso. Aí uns amigos, eles me aconselhavam para ficar calmo, que ia ser tranquilo, mas vocês sabem como que é, né? Então a gente continua nervoso, ou até mais ainda. Mas quando eu entrei naquela sala e vi tantos rostos conhecidos, e mais uma vez de professores, de pessoas excelentes, eu acho que aquilo que está assim, próximo deles, está próximo de pessoas que eu já conhecia, fez muita diferença. Então eu fui me acalmando e foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz. Eu entendo que alguns candidatos não conhecem de fora, então um conselho para eles seria: fique calmo, tudo vai dar certo, é apenas uma entrevista, seja sincero, abra seu coração, fale quais são os seus interesses, fale quais são as suas habilidades, o que você almeja ali dentro, por que você quis o mestrado. Seja sincero 100% do tempo. Isso vai contar muito a seu favor. Eliana, pode continuar sua experiência. Foi isso mesmo que eles pontuaram. Durante, um pouco antes da entrevista, né, sempre dá um nervoso, mas, bem como o Rodrigo disse, a gente que já fez a graduação na Rural, na hora de fazer a entrevista na Rural, tem essa vantagem que a gente reconhece os rostos, então isso deixa a gente um pouco mais tranquilo e se preparar, tem que sempre guardar, né, não só participar de todos esses eventos, como a gente já comentou, mas guardar todos os certificados, porque você vai precisar de todos eles, porque você tem que comprovar item por item que está presente no currículo. Então, todos esses certificados são muito importantes, guardar tudo que você fizer durante a graduação,
e guardando os certificados e tranquilidade, escolher muito bem a faculdade, a área, e é isso. Perfeito. Próxima pergunta. Qual a opinião de vocês sobre conciliar carreira acadêmica e emprego na indústria? Existe essa possibilidade? Bom, eu conheci vários alunos do mestrado da Rural, amigos meus de outros programas de mestrado que faziam eles tinham que dar com essa situação de trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Fora aqueles ainda que cuidam de família, com filhos, esposa. Então, eu já conhecendo essas pessoas que já passaram por isso, eu sei que não é fácil. Vou ser sincero, não é fácil, mas também não é impossível. Praticamente todos os meus amigos, essas pessoas que eu conheci, que também me deram muito suporte ao longo da minha vida acadêmica, eles concluíram o mestrado, concluíram com louvor, fizeram trabalhos incríveis, excelentes, e conciliaram as duas atividades. Então, eu acho que é só questão de você organizar o seu tempo, tudo é possível. Fica tranquilo, para quem escreveu essa pergunta, fica tranquilo, porque se você realmente tiver interesse, você consegue. Eu concordo com o que o Rodrigo falou, conheci pessoas também que fizeram, é uma missão muito difícil, né? Mas se é aquilo que você quer e se você se dedica àquilo, é possível. Tanto, né, que tem os mestrados profissionais e também os parciais, e que a pessoa trabalha e faz, e tem gente também que fez na rural, que não é parcial, mas que conseguiu. Então, é tudo questão de dedicação e muitas vezes ajuda também. Às vezes a pessoa traz um problema da empresa para pesquisa no laboratório e isso ajuda bastante. Né? Eu conheço pessoas assim. Então, se é algo que a pessoa quer fazer, é possível. É difícil, mas é possível. E Ana? Como eles pontuaram, né, também tem o doutorado parcial, que são para as pessoas que trabalham, elas precisam ter a liberação da empresa para estar cursando o doutorado parcial, e elas têm a carga horária um pouco diferente, elas cumprem menos matérias e têm um prazo maior de tempo para defender a tese. Então, acredito que sim, dá para conciliar, claro, com muita dedicação, mas é possível. Perfeito. Eu não me recordo se eu falei quem fez essa última pergunta, mas foi a Nalu, por via das dúvidas. Próxima pergunta. Ela foi feita pelo Vinícius. E é assim. Hoje, vocês estão cursando doutorado. Onde vocês se enxergam daqui a 5 ou 10 anos, após concluir o doutorado? Magistério superior, indústria, serviço público, empreender, outros? E aí, quem pode começar essa pergunta? Essa pergunta é boa. Bom, eu vou tomar a dianteira então aqui. Excelente pergunta. No meu caso, eu gosto muito de lecionar. Gosto muito de ensinar. Então, um dos meus objetivos é terminar o doutorado e tentar um pós-doc e abrindo um concurso para professor, eu estudar e, se Deus quiser, eu ser aprovado. Então, o meu plano é de dar aulas, sim, em universidades e pesquisar, tentar encontrar soluções inovadoras para problemas de engenharia, vencer desafios na engenharia, ajudar outros alunos também a se graduarem, a alcançar os seus sonhos. Então, em 10 anos, eu gostaria muito de estar nessa posição, ajudando outras pessoas, outros alunos.
Perfeito. Eliana, Thalita, tem alguma ideia? Daqui a 5 ou 10 anos? Como vocês se imaginam? Então, eu não faço ideia, né? Porque eu não tenho certeza ainda se eu quero seguir lecionando, né? Ou se eu quero continuar só na área da pesquisa. Então, é uma pergunta difícil para mim, porque realmente eu não sei o que eu vou estar fazendo daqui a 5 anos, mas espero estar fazendo algo que eu goste, que o doutorado seja importante para isso. Espero ter terminado já o doutorado, né, daqui a 5 anos, se a pandemia permitir. Então, é difícil essa pergunta, mas espero aí estar fazendo algo que eu goste, tanto na pesquisa ou quem sabe dar aula. Eu já gostei muito de dar aula, de graduação, assim, não sei ainda se é algo que eu me vejo fazendo, mas quem sabe, né, daqui a 10 anos. Você, Eliana. Espero daqui a 5 anos ter terminado, né, o doutorado. Espero fazer um pós-doc, quem sabe não necessariamente no Brasil. Vamos ver o futuro, o que vai acontecer. Não fico imaginando muito a tanto longo prazo assim. Obrigado, gente. Antes da última pergunta do YouTube, eu vou dar uma pausa para falar que a palavra-chave é especialização. A palavra-chave vai preencher lá no formulário de presença para vocês ganharem o certificado. Lembrando que só vai ganhar quem se inscreveu no evento no ECEF. Então, a palavra-chave é especialização. Eu gosto muito de falar a palavra-chave. A última pergunta foi feita pelo Vinícius também, não sei se é o mesmo, mas ela é assim, ela é um pouco grande. Já ouvi comentários que a pós agrega muito conhecimento, mas que reduz o campo de trabalho, pois o mercado não está disposto a pagar o salário para um funcionário tão qualificado. O que vocês enxergam e percebem sobre isso? Há mercado para um profissional tão qualificado para além dos concursos? Se quiserem que eu repita, não tem problema. Bom, excelente pergunta. Infelizmente, no cenário em que a gente se encontra hoje, que é bem diferente do que a gente já viveu antes, né? Vamos começar assim, realmente é difícil. Mas eu acredito que mais para frente, conforme as coisas forem se ajustando, existe sim espaço para um profissional bem qualificado. E como eu disse na entrevista, daqui a algum tempo, podem ser meses, anos, mas vai ser imprescindível um profissional ter o mestrado. Eu conheço vários amigos que eles trabalham em indústria, são gerentes, são chefes de setores, são engenheiros coordenadores, que se eles não tinham o mestrado hoje, eles estão precisando correr para conseguir o título, porque está sendo exigido deles. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, existe campo sim para um profissional mestre, e eu acho que essa vai ser a tendência para o futuro. Perfeito. Meninas, querem que eu repita a pergunta? Ou já podem? Eu concordo com isso que o Rodrigo falou. Eu acho que realmente no momento que a gente está vivendo atualmente é mais difícil mesmo, as empresas não querem pagar. Só que eu acho que pode ser um diferencial no futuro. E realmente tem muita gente que já está há muito tempo na empresa e que está precisando se especializar mais agora. Então, eu acredito que pode ser um diferencial, sim. Você, Eliana, sua opinião? Eu concordo, né, com o que eles falaram. Eu acho que
Sim, com certeza ter um mestrado vai ser um diferencial muito importante. E acho que eles já responderam muito bem essa pergunta. Obrigado. Acabaram as perguntas e o professor Jansen gostaria de falar. Ele está me ouvindo, professor? Professor Paulo Jansen. Gente, eu vou repetir mais uma vez a palavra-chave para quem não pegou. A palavra-chave é especialização. Tá bom? Especialização. Com isso, então, a gente encerrou. Temos mais perguntas do YouTube. Eu gostaria de agradecer pela participação de vocês, por terem disponibilizado o tempo, por terem aceitado o convite, também o pessoal do YouTube, por ter assistido a gente até agora. E eu tenho certeza que todo mundo aprendeu muito, e eu aprendi muito. É um assunto que eu creio que muitos alunos da graduação também não têm um conhecimento todo. E é muito importante ter esses encontros para divulgar essa informação, né? Então, é isso. Professor Jansen, tá aí? Bom, gente, então, é isso. Obrigado por terem assistido e até o próximo encontro. Terça-feira que vem. Pablo, Professor? está? Agora eu tô. Tá legal. Então, assim, queria passar aqui para agradecer os entrevistados e dizer que a pergunta do Vinícius, o que vai acontecer daqui a 5 anos, a gente não sabe. A gente tem uma pandemia e não sabe nem o que vai acontecer. Mas uma coisa, com a minha pequena experiência, pode dizer, os excelentes profissionais estão muito bem formados e acredito que daqui a 5 anos todos estão para ser um excelente professor universitário. A carreira de vocês está mostrando essa. E se a oportunidade de tenho certeza que vocês têm sucesso, porque vocês estão muito bem preparados, e não só preparados tecnicamente, como psicologicamente. Então, é uma coisa muito importante. Então, sucesso na carreira de vocês. Tchau. Obrigada, professor. Obrigado. Eu vou abrir a palavra para vocês, caso vocês queiram falar algo também, antes de encerrar a transmissão. Quiserem falar alguma coisa? Eu só queria agradecer pelo convite, foi muito legal ter participado com vocês. Espero ter ajudado um pouco a quem está pensando em seguir na pós-graduação. Foi um momento bem legal participar com vocês. Bom, eu gostaria de agradecer o convite da equipe do PET. Foi muito bom. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando e dialogando sobre esse tema tão importante. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas, as pessoas que assistiram a gente pelo YouTube, pelas ótimas perguntas também. Espero que nós possamos ter ajudado vocês de alguma forma. E fiquem bem, fiquem seguros, fiquem em casa. Se após essa pandemia vocês tiverem interesse, podem aparecer lá no nosso laboratório, que eu vou ter um enorme prazer de conversar com vocês que forem lá. A gente apresenta as unidades, a gente conversa um pouco mais sobre a questão de pós-graduação, sobre a própria graduação em si. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer, agradecer a todos, a vocês pelo convite, ao pessoal que assistiu, que enviaram as perguntas, espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem
tiver alguma dúvida, quiser conversar mais sobre isso, podem me procurar. E obrigada pela oportunidade, pelo convite. É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. Professor, Só desejando boa noite. Sucesso para vocês. Tchau. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. boa noite.